Aquele batom, passado com pressa diante do espelho, anunciava uma noite que mudaria tudo. Emma, com gestos apressados, finalizava a maquiagem no quarto. Não era um ato de vaidade, mas sim uma rotina mecânica, quase forçada. Liam, sentado na cama, observava-a com uma sensação incômoda. Ela parecia inquieta, não por conta do vestido que ajustava, mas por algo em seu olhar distante, em seus movimentos tensos, na forma como evitava o contato visual. Vou apenas pela minha amiga, mas não demoro. Não suporto esses eventos barulhentos, ela disse, com um sorriso fugaz e sem brilho. Liam notou que ela nem esperou sua resposta antes de pegar a bolsa. Ele encolheu os ombros, tentando ignorar a apreensão que crescia em seu peito. Não havia motivo para suspeitar, certo? Era só mais uma festa infantil. Mas na porta, ela hesitou, murmurando: "Não espere por mim acordado." E partiu. Essa última frase ecoou na mente de Liam. Era incomum. Eles sempre conversavam à noite, mesmo quando um chegava tarde. Por que ela diria aquilo? O mal-estar se intensificou, mas ele tentou afastar pensamentos obsessivos. Talvez fosse apenas imaginação. Levantou-se, andou pela casa, pegou o controle da TV, mas não conseguiu se concentrar. Algo estava errado. Os minutos se arrastavam lentamente. Liam caminhou até a janela, sem um motivo claro. Viu o carro de Emma ainda estacionado na frente da residência. Uma imagem corriqueira, mas que naquela noite parecia envolta em mistério. A ausência dela pesava mais do que deveria. Ele tentou se convencer de que eram bobagens, que apenas projetava suas próprias incertezas, mas a inquietação persistiu. Sem trocar de roupa, pegou as chaves do carro. Ele não era de espiar ou seguir pessoas, mas dessa vez não conseguiu resistir. Talvez estivesse exagerando, e seguir Emma acalmaria seus pensamentos irracionais. Conhecia o endereço da festa e dirigiu até lá. Ao chegar, estacionou distante o suficiente para não ser notado, mas perto o bastante para ter uma boa visão da entrada. Emma estava lá, como previsto, conversando com algumas pessoas no jardim. Por um breve momento, Liam sentiu-se culpado. Parecia que tudo estava exatamente como ela havia dito. Mas, mesmo de longe, percebeu algo estranho. Aquela não era a Emma alegre e descontraída que ele conhecia. Ela parecia distraída, olhando para a rua como se aguardasse algo. E então, aconteceu. Emma olhou rapidamente ao redor, como para se certificar de que ninguém a observava, e começou a se afastar da celebração. O coração de Liam disparou e, impulsivamente, ele saiu do carro, mantendo uma distância segura para segui-la. A cada passo dela, sua mente tentava encontrar razões inocentes para o que via. Talvez fosse para atender a um telefonema, ou talvez só quisesse respirar um pouco, quem sabe estivesse ocultando algo. A caminhada não durou muito. Emma virou a esquina e parou em um pequeno parque mal iluminado. Alguém a esperava lá, um homem. Liam parou escondido, sentindo a respiração ficar ofegante. Tentou se convencer de que haveria uma explicação lógica, mas a incerteza irrompia em sua mente como um turbilhão. E então, o que ele mais temia se concretizou, ela se aproximou do homem e eles se beijaram. Liam ficou imóvel por alguns instantes, como se seu cérebro se recusasse a processar o que seus olhos acabavam de testemunhar. A cena à sua frente parecia surreal, como um enredo do qual ele nunca quis fazer parte. Emma, sua esposa, estava nos braços de outro, e aquele beijo, carregado de intimidade e cumplicidade, confirmava uma verdade que ele jamais imaginou encarar. Sentiu o coração ser esmagado por uma força invisível e o sangue ferver nas veias. Cerrou os punhos, seu peito subia e descia em respirações pesadas. Seu primeiro instinto foi confrontá-los ali mesmo, mas algo o conteve. Talvez fosse o receio de que sua presença não mudaria nada, de que nenhuma palavra teria o impacto desejado. Talvez fosse a necessidade de compreender, de ver até onde aquilo levaria. Então, ele permaneceu observando, cada segundo aumentando sua angústia. O homem sussurrou algo no ouvido de Emma, e ela riu.
Riu de um modo que Liam não via há meses, e isso doeu ainda mais, como uma faca girando em uma ferida aberta. Ele começou a se mover sem pensar, atravessando o pequeno parque. Emma estava tão absorta na conversa que só o notou quando ele já estava a poucos passos. O homem, contudo, o viu primeiro e recuou, visivelmente desconfortável. Liam. A voz de Emma era uma mistura de susto e desespero. Ela deu um passo à frente, mas parou como se o peso da situação a puxasse de volta. O silêncio que se seguiu era quase palpável. O homem olhou para ela, depois para Liam, sem saber como agir. É isso que você está fazendo, Emma? É por isso que saiu de casa? Para beijar outro homem enquanto eu a esperava. A voz de Liam era firme, mas carregada de uma tristeza impossível de disfarçar. Ele não estava ali para gritar ou fazer um escândalo. Ele queria respostas. Ele precisava delas. Liam, não é o que você pensa, ela tentou dizer, mas a hesitação em sua voz destruía qualquer credibilidade. Liam soltou uma risada amarga, quase incrédulo. Não é o que eu penso, Emma? Eu vi. Acha mesmo que pode me convencer do contrário? Acha que pode apagar o que aconteceu? Ele fez um gesto em direção ao homem, que parecia querer sumir dali. O outro tentou intervir, mas Liam levantou a mão, indicando que não estava interessado no que ele tinha a dizer. Isso é entre nós. Fique fora disso. Emma tentou se aproximar, mas Liam recuou. Eu confiei em você, Emma. Construímos uma vida juntos, e é assim que você retribui tudo o que vivemos? A dor em sua voz era evidente, embora ele lutasse para manter a calma. Emma começou a falar, despejando uma série de desculpas desconexas, mas nada fazia sentido. As palavras erro, momento de fraqueza pio não significa nada atingiam a mente de Liam como golpes, aprofundando a cada justificativa. Ele tinha certeza, e nenhuma desculpa no mundo apagaria aquilo. Olhou para ela uma última vez, os olhos marejados, e então se virou, deixando o parque. Ouviu Emma chamando seu nome enquanto se afastava, mas continuou andando. O outro homem, sem dizer nada, também partiu, deixando Emma sozinha naquele lugar que, de repente, parecia tão vazio quanto o silêncio que se instalava em seu coração. Liam chegou em casa sentindo um peso enorme, como se cada passo exigisse esforço sobre-humano. Fechou a porta suavemente, sem a fúria que poderia explodir. Não havia espaço para explosões, apenas um silêncio opressor, como o vazio que agora invadia seu peito. Encostou-se na parede da sala e deslizou até o chão. As luzes ainda estavam acesas, exatamente como as deixará, mas agora pareciam intensas demais, revelando cada canto daquela casa que um dia chamou de lar. A mente de Liam foi invadida por imagens fragmentadas, Emma rindo com outro homem, as desculpas sem sentido, a sensação de traição que jamais imaginou sentir dela. Aquela era a mulher com quem compartilhou tantos anos, a quem amava, com quem planejou um futuro. Como ela pôde fazer isso? Passou as mãos pelo rosto, tentando afastar as cenas, mas elas estavam gravadas na memória como cicatrizes permanentes. Com dificuldade, levantou-se e foi para o quarto que dividiram por tanto tempo. Ao entrar, os objetos familiares o atingiram como uma enxurrada de recordações, o perfume de Emma na cômoda, as fotos na parede que escolheram juntos, o lado da cama onde ela sempre dormia. Por um instante, ficou parado, observando aquele espaço que parecia tão íntimo e tão distante ao mesmo tempo. Queria acreditar que tudo era um pesadelo, algo do qual poderia acordar, mas a realidade se impunha cada vez mais. Abriu uma gaveta e pegou um bloco de notas. Sentou-se à escrivaninha e fitou a folha em branco por alguns segundos antes de começar a escrever. Cada palavra pesava mais do que a anterior. Ele sabia que não havia outra saída. Qualquer tentativa de remendar o que havia quebrado seria em vão. Não era apenas o beijo, era a quebra da confiança, o fundamento de tudo que construíram. Sem isso, o que restava? Quando terminou, largou a caneta e leu o que havia escrito. Era direto, sem margem para dúvidas ou equívocos.
Queria que ela soubesse o quanto o feriu, mas também que ele estava determinado a seguir em frente, mesmo que isso significasse a dor de deixá-la para trás. Dobrou o bilhete e o colocou sobre a escrivaninha, onde ela certamente o encontraria. Liam começou a arrumar seus pertences. Não foi um ato apressado ou impulsivo, mas um processo metódico. Pegou apenas o essencial, algumas roupas, documentos e itens pessoais. Cada objeto que guardava na mala parecia um pequeno pedaço de vida abandonado. Deu uma última olhada no quarto antes de apagar a luz e fechar a porta. Não sabia para onde iria, mas sabia que precisava ir. Na sala, parou diante da porta por onde havia passado horas antes, cheio de incertezas, e agora a atravessava com a convicção de que sua vida jamais seria a mesma. Respirou fundo, abriu a porta e cruzou o limiar. A noite lá fora parecia um espelho de sua alma sombria, sem respostas imediatas, mas carregada da possibilidade de um novo começo. Emma destrancou a porta de casa, o rosto marcado pelo cansaço da insônia. Assim que entrou, chamou por Liam, mas o silêncio foi a única resposta. Ele deveria estar aqui, pensou ela, mas a casa parecia estranhamente vazia. Olhou ao redor na sala, onde tudo estava em ordem, exceto ele. A inquietação aumentou, e ela subiu as escadas, chamando-o novamente, sem sucesso. Então, viu o bilhete sobre a escrivaninha do quarto. Com as mãos trêmulas, pegou-o e começou a ler. As palavras, simples como eram, a atingiram como um choque. Era uma despedida definitiva, um reflexo honesto e crua da dor que havia causado. Ele não pedia explicações, nem deixava espaço para reconciliação. Emma sentiu um nó na garganta e lágrimas quentes escorreram pelo rosto. Acabou. Ele tinha partido, e ela não podia culpá-lo. Sentou-se à beira da cama, ainda segurando o bilhete, e por um momento, a mente foi inundada pelas lembranças de tudo que viveu com Liam no primeiro encontro, o casamento, as viagens, as noites de risadas por bobagens. A sensação de perda era esmagadora. Ela sabia que aquele era o resultado de suas escolhas, mas nunca imaginou que a dor seria tão profunda. Nos dias seguintes, a ausência de Liam pairava sobre cada instante. O espaço ao lado dela na cama permanecia intocado, o silêncio das manhãs, antes preenchidas por conversas banais, era ensurdecedor. Ao sair para o trabalho, o vazio a acompanhava, mas o pior não era dentro de casa nem fora. Em sua pequena comunidade, os boatos se espalharam rapidamente. As pessoas olhavam, cochichavam no mercado, na cafeteria, até entre quem antes era amigo. Ela sabia que muitos a julgavam pela traição, e mesmo quando não diziam nada, a desaprovação era evidente. Emma tentou manter sua rotina, mas a solidão tornou-se insuportável. Não tinha ninguém com quem compartilhar seus pensamentos, ninguém para ouvir quando precisava desabafar. Pela primeira vez, sentiu o peso real de suas ações. E não era apenas Liam ter ido embora, era ter destruído algo precioso, algo que agora parecia impossível de restaurar. Enquanto isso, Liam estava em outro lugar, iniciando um processo distinto. Nos primeiros dias, também sentiu o impacto de abandonar a antiga vida. Não foi fácil partir e seguir em frente. Houve momentos em que a dor da traição parecia insuportável, mas ele sabia que permanecer ali o destruiria. Encontrou consolo em pequenas coisas, um jantar com um amigo, uma conversa descontraída com um colega, o alívio de estar em um lugar onde não precisava mais duvidar da sinceridade de ninguém. Aos poucos, Liam começou a se reerguer, não de forma grandiosa, mas passo a passo. Alugou um apartamento, mobiliou-o de maneira simples e preencheu o tempo com atividades que sempre quis fazer, mas nunca priorizou. Era um processo lento, mas a cada dia sentia a ferida começar a cicatrizar, mesmo que ainda estivesse presente. Para Emma, contudo, o peso de suas escolhas só aumentava. Depois de semanas de olhares e murmúrios, tomou uma decisão difícil e deixou a cidade. Não havia mais nada que aprendesse ali, a casa, antes um lar, havia se tornado um lembrete constante de seus próprios enganos. Fez as malas e se mudou para outra cidade, na esperança de recomeçar. Mas mesmo em um novo lugar, a dor e o arrependimento a seguiam como sombras, relembrando-a do que perderá.
Meses se passaram, e a distância entre Liam e Emma agora era mais do que física, era emocional, quase espiritual. Liam encontrou uma rotina serena, um ritmo de vida que não exigia agradar ninguém, livre do medo da decepção. Começou a frequentar a academia, entrou para clubes de leitura e redescobriu o prazer de passar tempo consigo mesmo. Mas a maior transformação não foi externa, e sim interna. Aprendeu a valorizar quem era, a respeitar seus próprios limites e a entender que o amor verdadeiro necessita de uma base sólida de respeito e confiança. Emma, por sua vez, teve uma experiência diferente. A nova cidade ofereceu anonimato, mas não a cura. As noites eram as mais difíceis, sem distrações externas, era forçada a confrontar seus próprios pensamentos e a revisitar os momentos em que poderia ter feito escolhas distintas. Passava horas tentando compreender por que agiu daquela forma, mas não achava respostas para apagar o que fez. Seu arrependimento não era apenas por ter perdido Liam, mas por perceber que, ao longo do caminho, também havia traído a si mesma. Com o tempo, Liam começou a se abrir para novas vivências. Em um evento comunitário, conheceu pessoas cujas histórias de resiliência e superação o inspiraram. Uma mulher em especial, Grace, chamou sua atenção, gentil, inteligente, com uma energia que parecia iluminar qualquer ambiente. Nas semanas seguintes, passaram a se conhecer, a princípio, apenas como amigos, mas havia uma conexão evidente que Liam não podia ignorar. Quando Emma soube, por acaso, que Liam estava seguindo em frente, a notícia a abalou. Um conhecido comentou, sem intenção, que ele parecia feliz, que tinha encontrado alguém que o fazia sorrir novamente. Emma sentiu uma mistura de dor, inveja e, inesperadamente, alívio. Percebeu que talvez o melhor que podia fazer por Liam agora era deixá-lo ser feliz, mesmo que ela não fizesse parte dessa felicidade. Liam e Grace começaram a construir algo novo, sem pressa ou pressão. Ele ainda carregava as cicatrizes do passado, mas não permitia que o definissem. Com o tempo, entendeu que sua história com Emma, embora dolorosa, o tornou mais forte e ciente do que merecia e necessitava em um relacionamento. Emma, em sua solidão, encontrou um novo propósito. Começou a trabalhar com jovens em situação de risco, usando a própria experiência de perda e arrependimento como exemplo do que significa enfrentar as consequências de decisões ruins. Era seu modo de transformar a dor em algo útil para os outros, mesmo sabendo que nunca se livraria totalmente do vazio interior. Anos depois, Liam e Emma se encontraram por acaso em um evento beneficente. Não houve tensão nem discussão, apenas o reconhecimento silencioso de duas pessoas que seguiram trajetórias distintas, mas encontraram maneiras de reconstruir suas próprias vidas. Trocaram algumas palavras e um sorriso educado antes de cada um continuar seu caminho. Para Liam, foi a prova de que o tempo realmente cura até as feridas mais profundas. Para Emma, um lembrete de que as escolhas sempre têm consequências, mas a vida oferece chances de recomeçar. Agradeço por acompanhar este vídeo. Se curtiu, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos lançamentos. Até lá!